Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que participam conosco pelas nossas redes sociais, hoje, como eu falei, é um olhar para agradecer a Deus esse ano que nós tivemos, e por isto esta missa requer todo este olhar para Deus, para agradecer tudo o que nós vivemos neste ano. E também, de uma maneira muito especial, atendendo ao pedido do nosso cardeal, também hoje recordamos o nosso Papa Emérito, Bento XVI, que faleceu, e esta missa também quer trazer esta memória. Então, nesse dia de hoje, nós ouvimos já esse Evangelho de amanhã, desta festa da Mãe de Deus. E aqui se destacam hoje esses pastores. Hoje quero falar um pouco sobre esses pastores. Amanhã vamos dedicar um tempo maior falando da Mãe de Deus. Mas hoje quero falar desses homens que na época de Nosso Senhor tinham esse trabalho que não era bem visto pelos hebreus. Era um trabalho das pessoas que ficavam à margem da sociedade. Cuidavam das ovelhinhas, e esse cuidado muitas vezes os faziam ficar impuros, pois tinham que trabalhar todos os dias e tudo isto. Então muitas vezes não podiam frequentar o templo porque estavam impuros.
e tantas outras coisas que, de algum modo, os discriminavam, de algum modo os colocava à margem, até mesmo da religião. Mas Deus olhou para este povo, Deus olhou para esta simplicidade, para esta humildade destes homens e os envolveu com esta luz. Em Belém, onde está o lugar do nascimento do menino Deus, né, a manjedoura, onde está ali a nossa igreja, que nós cuidamos junto com outros irmãos, cuidamos daquele espaço para que os peregrinos, ao chegarem, possam encontrar aquele mesmo ambiente no qual estes pastores por primeiro chegaram. E eles chegaram ali porque viram uma luz. Eles estavam no campo dos pastores, onde nós hoje ali também temos nossa igreja, também cuidamos deste campo dos pastores. E eles então foram até lá, em Belém, porque estavam fora da cidade. Chegando até lá, e eles puderam então homenagear Nosso Senhor. Esta boa nova do anjo trouxe luz para os pastores, e essa luz os envolveu. Então quero hoje destacar duas pequenas coisas na ação desses pastores. A primeira é justamente esta luz envolvente, essa luz que transforma a pessoa. E a outra coisa que quero destacar é que muitas vezes nós não olhamos para esses pastores como se eles tivessem levado alguma coisa para Nosso Senhor. Isso olhamos mais com os magos que vieram depois, né? Mas se nós olharmos com mais detalhe o Evangelho, vamos também poder imaginar que esses pastores levaram algo para aquela criança. Não apenas a curiosidade de ir ali para encontrar aquela luz e poder prestar esta homenagem a Nosso Senhor, mas também levaram algo, seja algo físico, que talvez levaram ali para aquela criança, o recém-nascido, seja as suas próprias vidas, se deixando serem envolvidos por esta luz. Os artistas na Idade Média gostavam de retratar justamente esses pastores com esses presentes. Ainda hoje existe isso nas nossas imagens. Aqui no nosso presépio mesmo, poderão olhar depois, com muita tranquilidade, a imagem do pastor está carregando uma ovelha. Mas será que não era um presente para Nosso Senhor, esta ovelha? Qual o sentido de pegar a ovelha no campo dos pastores e levar até Belém, se não for para doar para aquela família pobrezinha? E por isto, certamente foi alimento para aquela família pobre. E outras coisas que talvez levaram. Mas isso tudo, nós, na Terra Santa, olhamos justamente para poder dizer que o que nós podemos levar para Nosso Senhor. Ou seja, o que nós podemos levar para o Senhor se não olharmos para trás, para esse ano de 2022 que está quase terminando, e poder oferecer os nossos frutos, ou seja, oferecer as nossas ações, nossas atitudes, que imitamos esse menino Deus, que imitamos Nosso Senhor. Então, devolvemos ao Senhor estas ações. Isto, quem nos abriu os olhos foi Santo Antônio, que em uma de suas pregações nos disse justamente que nós, ao imitarmos Nosso Senhor, e quando nos aproximamos dele, nós podemos oferecer estas ações ao Senhor. Ainda que ele já saiba disto, mas nós ofertamos ao Senhor aquilo que nós fazemos. Então, ao olharmos para esses pastores, que muitas vezes é pintado como rudes, como pessoas diaristas, porque estavam ali num trabalho mais ou menos difícil, né? Porque tem que passar a noite, cuidar dos animais, para que outros animais não cheguem, se aproximem.
machuquem as ovelhas, tem que levar essas ovelhinhas para um melhor lugar. Então aqui nós já podemos depois imaginar justamente nosso Senhor como bom pastor, como aquele que vai ofertar o melhor para as ovelhas, que somos nós, que seguimos nosso Senhor. Então, acreditando no Senhor, o bom pastor, esse pastor que vai nos dar somente coisas boas, vai nos dar a água, vai nos dar a comida. Então, esta representação desses pastores de hoje já é esta antecipação de nosso Senhor, o bom pastor. Porque esta figura vamos entender com nosso Senhor, o bom pastor. Então, de repente, nós olhamos para esses pastores e percebemos a sua transformação. Ou seja, eles saíram do campo dos pastores, chegaram a Belém, foram até esta gruta onde está nosso Senhor, levaram ali os seus presentes, se podemos pensar assim, e de repente são transformados. Agora, eles são transformados por esta luz que é o Senhor. E essa transformação os torna pessoas amorosas, pessoas ternas, pessoas que louvam a Deus. Pois eles voltam e vão dizer coisas maravilhosas que viram. Esta transformação interior. Somente nosso Senhor pode nos transformar por dentro. E quando faz isto faz com que nós louvemos o Senhor, isto faz com que nós possamos brilhar de tal forma, porque esta luz brilha dentro de nós. E assim, as outras pessoas também ficaram maravilhadas, nos diz o texto bíblico, porque viram a verdade com esses pastores, essa transformação que foram feitas por eles, essa transformação que veio do interior, que veio nesse espaço interior, como nos insistiu Anselmo Grum durante esta semana que tantas vezes falei aqui. Ou seja, justamente este espaço interior que cada pessoa tem, aquele silêncio interior que só nós descobrimos, só nós sabemos, é ali que acontece a nossa transformação. É dentro do nosso coração, é dentro do silêncio. Saint-Exupéry, ele diz que no anseio pelo amor, já existe amor. Então, se imaginamos isto com estes pastores, né? Talvez aqui esses pastores com esta luz, com esta ânsia de encontrar o Senhor, já foram envolvidos por esse amor. Mas eles se aproximaram para serem transformados por aquela criança. Mas nós podemos também entender justamente que a nossa transformação se dá quando nós deixamos este Senhor nos modificar. E basta este primeiro passo, de aproximarmos do Senhor. Pois, quando nós queremos, quando nós ansiamos, buscando esta criança, já existe amor, porque já existe essa luz, já existe o iniciar dessa transformação a partir de dentro. Depois vem o outro passo, que é colocar em prática aquilo que o Senhor nos inspira, é colocar em prática as nossas ações de bondade que aprendemos de nosso Senhor. Nós olhamos para o presépio, como os pastores chegaram e encontraram aquela manjedoura. Nosso Senhor escolheu esse lugar pobre para nascer. Esta pobreza desta criança representada justamente nesta manjedoura, nós também encontramos de uma forma radical na cruz, quando nosso Senhor, sozinho na cruz, seus amigos o tinham deixado, tinha já passado por tanto sofrimento, tanta dor, e desprezado pelas autoridades da sua época. Então, nós vemos ali essa extrema pobreza de nosso Senhor na cruz. Pobreza que nosso Senhor escolheu, pois nasceu nesse lugarzinho pobre, nesta manjedoura. Então, este lugar que nosso Senhor nasce, está
muito relacionado com a cruz, com este caminho que o Senhor desenvolveu, ou seja, com a pobreza, com aquilo que Ele escolheu para si, desta vivência de ser pobre, de não ser apegado às coisas do mundo, mas cumprir o projeto de Deus, cumprir a sua missão. Então, meus queridos, o presépio, ele é justamente ao mesmo tempo esse mistério, um mistério que envolve esses pastores e ao mesmo tempo é também acolhida, pois é no presépio que nós nos sentimos acolhidos. É na fragilidade desta criança que nós nos sentimos acolhidos. E foi isso que os pastores vivenciaram, foi isso que os transformou a partir de dentro. Foi esta acolhida do menino Deus. Podemos imaginar esses pastores se aproximando, segurando esse bebezinho e encontrando ali uma paz verdadeira. Pois foi isso que aconteceu. Estes homens foram transformados a partir deste acolhimento dessa criança que é Deus. Então, esse presépio é beleza e simplicidade, é encontro. Nós saímos de nós mesmos para encontrar o Senhor. Temos essa abertura a partir do nosso coração. E por isto é preciso então descobrir nele esse sinal de Deus, como fizeram os pastores, que viram aquele sinal na cidade de Belém e foram até lá. É nesse presépio que nós também hoje encontramos esse sinal de Deus, na simplicidade, na pobreza, no acolhimento desse menino Deus. Meus queridos, façamos um bom encontro com nosso Senhor. Caminhemos a Belém para encontrar esse menino Deus, que é luz na nossa vida. Paz e bem. Agora juntos